E aí, galera, aula 2, relembrando transitividade verbal. Transitividade verbal, pessoal, estuda, tá, o comportamento do verbo com seus complementos. Verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, porque sozinhos dão a informação completa sobre o sujeito. Então, se eu disser Charles morreu, este verbo aqui precisa de complemento para que se entenda o que aconteceu ao sujeito? Não precisa, né, pessoal? Dá para entender perfeitamente a ação deste verbo. Ah, mas morreu de quê? O de que é a curiosidade do povo, ok? Daniela chegou. Este verbo também não precisa de complemento. Ele por si só já tem sentido, né, completo, então é um verbo intransitivo. O mesmo acontece com adormeci, ok? Tanto morreu, chegou, quanto adormeci apresentam sentido completo, não necessitam de complemento, por isso são verbos intransitivos. Os verbos transitivos já necessitam de complemento. Se não existir o complemento, a frase não tem sentido completo. Aurora comprou pães. Se eu ler a oração até aqui, Aurora comprou, tem sentido completo? Não tem. Vocês vão se perguntar, mas comprou o quê? Comprou pães. Este verbo necessita de complemento para que se tenha sentido completo. O cheiro de tinta contaminou o ar. Se eu ler a oração até aqui, o cheiro de tinta contaminou, tem sentido completo? Não tem sentido completo, pessoal. As crianças gostam de sorvete. Tem sentido completo? O verbo gostar? Não tem. Portanto, são verbos transitivos. Verbos transitivos são aqueles que necessitam obrigatoriamente de um complemento. Já que os verbos transitivos necessitam de complemento, eles são classificados em verbo transitivo direto, VTD. Este verbo é ligado ao seu complemento sem preposição. O complemento de um verbo transitivo direto é chamado de objeto, neste caso é o objeto direto. Os adultos rejeitaram a sopa. Se eu disser os adultos rejeitaram, tem sentido completo? Não, rejeitar, o que os adultos rejeitaram? Não tem sentido completo. Por isso ele é um verbo transitivo. Qual é o complemento deste verbo? O complemento verbal é a sopa, ok? Entre o verbo e este complemento, tem preposição? Não, não tem preposição. Portanto, este é um verbo transitivo direto e o seu complemento é chamado de objeto direto. O meteorologista anunciou um belo dia. Se eu disser o meteorologista anunciou, mas anunciou o quê? Falta o complemento para este verbo, não falta. Portanto, ele é um verbo transitivo. Qual é o complemento deste verbo? O complemento verbal é um belo dia. Entre o verbo e o complemento dele, tem preposição? Não, não tem preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo direto e o objeto é direto. Ah, não me lembro quais são as preposições. Então, vamos lá. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Ufa! Verbo transitivo indireto, VTI. Agora, este verbo é ligado ao complemento dele por meio de uma preposição. O complemento deste verbo é chamado de objeto, neste caso o objeto indireto.
O cantor não gostava de entrevistas. Se eu disser, o cantor não gostava, este verbo apresenta sentido completo? Não apresenta. Portanto, ele é um verbo transitivo. Qual é o complemento deste verbo? O complemento de gostava é de entrevistas. Só vocês pensarem, bom, quem gosta, gosta de alguma coisa. O próprio verbo, pessoal, já exige a preposição, ok? Então, o verbo é ligado ao seu complemento por intermédio de uma preposição. Portanto, gostava é um verbo transitivo indireto e de entrevistas é o objeto indireto. Todos nós precisamos de respeito. Se eu disser, todos nós precisamos, tem sentido completo, pessoal? Não tem. Portanto, ele é um verbo transitivo. Se vocês prestarem atenção, quem precisa, precisa de alguma coisa. O próprio verbo já traz, né, a presença da preposição. Entre o verbo precisamos e o complemento dele, que é de respeito, existe preposição? Existe. Portanto, eu tenho um verbo transitivo indireto e o meu objeto é indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Agora é a junção dos dois. Ou seja, este verbo apresenta os dois complementos. Um complemento sem preposição, que é o objeto direto, e o outro complemento com preposição, que é o objeto indireto. Então, pensem, pessoal, um único verbo precisará dos dois complementos. As crianças receberam elogios de seus pais. Então, olha, pensem, quem recebe, recebe alguma coisa de alguém. Olha os dois complementos. Recebe algo de alguém. Quem escreve, escreve alguma coisa a alguém. Ok? As crianças receberam elogios. Elogios é o primeiro complemento. Então, vamos lá. Entre o verbo e o seu primeiro complemento tem preposição? Não tem. Portanto, ele é um verbo transitivo direto e elogios é o objeto direto. Entre o verbo e o seu segundo complemento tem preposição? Tem. O de, né? A preposição. Portanto, ele também é um verbo transitivo direto e indireto e de seus pais é o objeto indireto. Prestem atenção aos verbos, pessoal. Ó, quem recebe, recebe alguma coisa de alguém. Então, vocês têm dois objetos. Quem escreve, escreve alguma coisa a alguém. O raciocínio é o mesmo. Escrevi um bilhete a um amigo. Entre o verbo e o seu primeiro complemento, tem preposição? Não. Portanto, é um verbo transitivo direto e um bilhete é o objeto direto. Entre o verbo e o segundo complemento, tem preposição? Tem. A. Portanto, ele também é um verbo transitivo direto e indireto e a um amigo é o objeto indireto. Ok? Então, prestem bastante atenção aos verbos, certo? E quando se fala em transitividade verbal, transitividade verbal, qual é a parte da oração que eu tenho que analisar? O verbo. Eu posso classificar o verbo em intransitivo, não precisa de complemento, ou transitivo, direto, indireto ou direto e indireto. Verbo de ligação. É aquele verbo, pessoal, que expressa a ideia de estado. É um verbo não significativo. O que é um verbo significativo? O verbo significativo é aquele que expressa a ideia de ação. O verbo não significativo é aquele que expressa a ideia de estado, que é um verbo de ligação. Relembrando, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar, viver, tornar-se. Sempre que houver um verbo de ligação, existirá o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito?
É algo que vai se referir ao sujeito. Preste atenção nos nomes. O predicativo do sujeito é uma característica dada ao sujeito. Ricardo anda descontente com suas notas em português. Olha só. Anda descontente. Aqui eu tenho andar, que é um verbo de ligação, mas para que ele seja um verbo de ligação, é necessário que tenha o predicativo do sujeito, ou seja, é necessário que tenha uma característica ao sujeito. E neste caso, descontente é uma característica dada ao Ricardo, certo? Então, anda é um verbo de ligação e descontente é o predicativo do sujeito. O garoto permaneceu calado. Naquela listinha que eu passei para vocês no slide anterior, permaneceu é um verbo de ligação. Mas para que seja verbo de ligação, é necessário que eu tenha uma característica dada ao sujeito. É necessário que eu tenha o predicativo do sujeito. Calado é uma característica ao sujeito. Ok? Então, verbo de ligação indica a ideia de estado. Predicativo do sujeito indica uma característica dada ao sujeito. Observe essas duas frases. Orlinda está aqui e o homem anda depressa. Bom, está. Bom, peraí, vamos pensar. Estar não é qualquer verbo. Ser, estar. Estar é classificado como verbo de ligação. Mas para que ele seja verbo de ligação é necessário que tenha o que mesmo? O predicativo do sujeito. É necessário que tenha uma característica dada ao sujeito. Por acaso aqui é uma característica dada ao sujeito? Não é. Portanto, pessoal, este verbo não é de ligação. Ok? É um verbo intransitivo, não é de ligação. O homem anda depressa. Bom, andar é um verbo de ligação, mas ele só é verbo de ligação se estiver acompanhado pelo predicativo do sujeito. Por acaso, depressa é uma característica dada ao homem? Olha a diferença. Ricardo anda descontente. Descontente é uma característica, não é? Dada a Ricardo. Depressa não é uma característica dada ao homem. Portanto, este verbo não é de ligação, é um verbo intransitivo. Certinho, pessoal? Atentos aí. Primeiro exercício. Lerão este poeminha e responderão a este teste. Pessoal, prestem bastante atenção. Segundo, classificar os verbos destacados quanto à sua transitividade. Ao falar da transitividade do verbo, é dizer se ele é intransitivo, se ele é transitivo, direto, indireto, transitivo, direto ou indireto. Aqui temos um teste. Julgue as alternativas em verdadeiro ou falso em relação à transitividade verbal. Os garotos estavam indóceis à espera do grande mocinho. Na frase acima, a palavra destacada é... Pessoal, leiam a oração, pensem na oração, não tenham preguiça. Porque eu não sei o que é verbo de ligação. Lire, verbo de ligação é o que liga para as pessoas. Ei, ai, ai, hein? Tenho certeza que tem muita gente que pensa assim. Não é mesmo? Pessoal, encerramos aqui a nossa aula 2. Tá? Os exercícios serão corrigidos na próxima aula. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção de todos. Fiquem com Deus. Muitos beijos para vocês, ok? E reforçando, peço para que vocês estudem, pessoal. Aproveitem este momento, aproveitem estas aulas que ficarão gravadas, tá? Ouçam várias vezes, quantas vezes forem necessárias. Combinado, pessoal?
A intenção é a mesma, tudo foi preparado com muito carinho, com muita dedicação para vocês, ok? Dediquem-se também. Fui!